Bem, queridos, nós vamos iniciar essa série agora falando a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o sermão conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. É a pregação de Jesus, o discurso mais longo e mais importante de Jesus. Jesus tem vários sermões, várias passagens que ele cita, parábolas, algumas histórias, mas esse sermão é a pregação de Jesus. É que ele senta e prega. Então, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus é a pregação de Jesus, tá bom? Então, nós vamos estar tirando algumas lições aí dessa mensagem de Jesus. Vamos ler o texto? Amém? Diz assim, ó, o texto sagrado, Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Diz assim, ó, Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler até o verso 12, que nós estaremos permitindo Deus falando aí. Cada quinta-feira nós vamos falar das bem-aventuranças. Então vamos ler o versículo, até o verso 12 para a gente entender de um todo, pelo menos esses 12 versículos, tá bom? Então olha aí, ó. Vamos lá, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então, você vai perceber aí que o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é o sermão de Jesus. Hoje nós vamos falar só o verso de número 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos saber o que isso significa. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Olhe para mim. O tema da mensagem é esse: bem-aventurados os pobres de espírito. Você pode repetir após mim, por gentileza? 1, 2, 3. Pois bem, ó, nós temos que entender o seguinte. Jesus está falando aqui, ó, ele vai concluir o versículo 3 falando assim, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então nós temos que entender o seguinte, ele está falando a respeito de um reino. Isso aqui é tão extraordinário, por quê? Porque durante a Bíblia nós vamos ver o quê? Nós vamos ver pregação de Moisés, vamos ver pregação do apóstolo Paulo, pregação de Pedro, pregação de Tiago, de João. Nós vamos ver pregação de Judas, dos apóstolos. Mas aqui nós estamos vendo a pregação de Jesus. Então, durante muito tempo, os homens indagavam e perguntavam qual era a vontade de Deus, qual era o propósito de Deus. E nós vamos entender que Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra viva que se encarnou e se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus é o próprio Deus. Então o próprio Deus, isso já é extraordinário, só de nós falarmos isso, que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós e andou na terra. Isso já é extraordinário. Agora, outra coisa que complementa essa coisa extraordinária é que esse Deus que se fez carne, habitou entre nós e andou entre nós, se fez homem, ele também sentou e ensinou verdades que era para nós. Então, nós estamos vendo aqui um Deus que se comunica,
Um Deus que se fez homem e se comunica na nossa linguagem, para que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco. E isso é extraordinário, por quê? Porque Ele está falando a respeito de um reino, sim ou não? Ele está falando a respeito de um reino, e esse reino tem regras, esse reino tem leis, e Ele está falando que esse reino chegou, e como que de fato esse reino chegou, tem leis que regem esse reino. Nós estamos vendo aqui leis legislativas de um reino, de um termo político. Então nós estamos vendo que tem um rei que está vindo com o seu reinado e tem leis dentro desse reinado. E como que de fato tem leis dentro desse reinado, nós que vamos fazer parte desse reinado, nós devemos cumprir essas leis. Então não é de costume a gente ver dentro da igreja falando sobre o Sermão da Montanha. Não é de costume a gente ver dentro da igreja falando sobre o Sermão do Monte e as leis que regem o reino e as leis que os filhos do reino têm que andar e seguir. Então nós falamos que nós servimos a Deus, que nós servimos a Cristo, que nós caminhamos na presença de Deus, que a gente faz parte de um reino de Deus que está por vir, só que a gente não pratica esse reinado. Então, quais são as leis desse reinado? E ele vai começar dizendo assim, que quem faz parte desse reinado, ele tem que ser pobre de espírito. E esse pobre de espírito é o seguinte, esse bem-aventurado, em primeiro lugar, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado, no grego, vai falar que é ventura, sublime ou estado de completa felicidade. Ou seja, bem-aventurado é feliz. Fala assim, ó, bem-aventurado é feliz. Agora a questão é, se Jesus está falando assim, ó, dessa maneira, bem-aventurado, ele está falando, feliz é aquele, estado de completa felicidade, feliz. Ele está falando sobre felicidade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o quê? Qual é o conceito de felicidade no mundo? Qual é o conceito de felicidade no mundo? Saúde? É isso? Você acha que é isso? Fé, que é mais? Pode falar mais. Um conceito de felicidade no mundo. O que as pessoas no mundo acham que é felicidade? Saúde, fé, que é mais? O senhor fala. Respeito. Então, e você não está errado não, viu, seu Antônio? É o Antônio, né? Não está errado não, segundo a sua visão. Então, o conceito do mundo, conceito do mundo, o que é felicidade? O mundo nos ensina que devemos ser otimistas, que nós devemos ser positivos, é isso que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina que nós devemos ser autoconfiantes, pois não são tanto as pessoas talentosas que têm sucesso. Então, todas as pessoas que têm sucesso, ela tem que ser talentosa, ela tem que ser otimista, ela tem que ter propósito, ela tem que ser positiva. Devemos ter uma autoimagem saudável. Essa é a visão do mundo. Um exame superficial dos livros à venda, nós vamos ver aí nas livrarias, nós vamos ver que muitas livrarias estão disponibilizando livros que tratam do eu, da autoestima, da autoajuda, da autorrealização, da autoconfiança, da autoconsciência. É isso que o mundo nos ensina. Então a cultura de hoje é obcecada pelo eu. Você tem que ser feliz, você tem que ser positivo. Então nós gostamos de ficar olhando o próprio umbigo. Essa é a cultura do homem, essa é a cultura do mundo. Nós gostamos de olhar para o nosso próprio umbigo. O mundo espera que amemos a nós mesmos. É isso que você tem que fazer. Você tem que amar a si mesmo. O mundo te ensina isso. Em primeiro lugar vem você. Você tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que é importante é a sua autoestima. Você tem que ser feliz. Então, caso não amemos, ele diz que está tremendamente errado, que nós estamos errados, que nós devemos amar a nós mesmos, que nós devemos olhar para o nosso próprio umbigo. Então, o que acontece? Aí entra Jesus em cena, perceba,
que ao Jesus entrar em cena, as palavras iniciais em seu mais famoso sermão, que é o Sermão da Montanha, ele vai falar: feliz é os pobres de espírito. Então Jesus vem na contramão. Ronildo, a avenida que o mundo vem caminhando, ensinando o que é conceito de felicidade, Jesus vem na contramão. Então Jesus entra em cena falando no seu mais famoso sermão: bem-aventurado os pobres de espírito. Feliz é o que é pobre de espírito. Então o que Jesus Cristo está nos ensinando? Essa é a pergunta. O que ele quer nos ensinar com o seu sermão? A verdade é que o crente e o incrédulo pertencem a dois reinos completamente diferentes. Então você tem que entender que você que é crente e o incrédulo, vocês pertencem a dois reinos completamente diferentes. E quais são isso? Pode-se observar que a primeira e a última das bem-aventuranças, Jesus promete a mesma recompensa, falando: porque deles é o reino dos céus. Então ele vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você vai perceber que aquele que serve a Cristo, ele pertence a um reino, e o incrédulo pertence a outro reino. Então nós vamos ver o que isso significa. Significa o seguinte: o nosso Senhor começou e encerrou as bem-aventuranças nos indicando que pertencemos a outro reino e que não é esse mundo. Então Jesus está dizendo que o reino a qual nós pertencemos é o reino de Deus, que nós não pertencemos a esse mundo. O crente está no mundo, mas não pertence a este mundo, porque nós não fazemos parte deste mundo, nós fazemos parte de outro reino. É fato que o crente vive entre pessoas deste mundo, mas também é fato que ele é cidadão de outro reino. Então nós só vivemos aqui entre os homens, mas nós não fazemos parte disso aqui. Essa é a questão vital estabelecida nessa passagem, da primeira à última linha. Então Jesus está deixando bem claro que nós fazemos parte de outro reino, que nós vivemos aqui, mas nós não fazemos parte deste mundo. Então, no célebre Sermão do Monte de Jesus, Jesus mostra de forma eloquente que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, que vem na contramão. Que enquanto o mundo fala que feliz é aquele que pensa em si mesmo, que aquele que é positivo, aquele que é otimista, aquele que busca a sua felicidade independente das circunstâncias, que se for para passar o outro para trás, ele faz, que se for para ele ser desonesto, ele é, porque o que importa é a sua alegria, a sua satisfação. Se for aquele que se tiver que prejudicar o outro, ele prejudica. Então nós estamos vendo que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, a pirâmide está invertida. Então nós estamos vendo que feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Isso é ser feliz. Ser feliz é aquele que não se ostenta diante de Deus. E quantas pessoas que estão se ostentando diante de Deus, se gabando com os seus recursos, com o seu dinheiro, com a sua casa, com o que você tem. Pessoas se ostentam diante dos homens, querendo expressar que é feliz, mas para Deus, feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Você percebe que isso é muito mais sério do que nós imaginamos, o sermão de Jesus? Ele vai falar que feliz é aquele que abre a mão aos necessitados e não explora para que se enriqueça. Quantos patrões que têm empresa, que têm fábricas, que têm mercados, que têm lojas, que têm megas empresas, que explora as pessoas que estão trabalhando para enriquecer em cima dessas pessoas. Então, Jesus está ensinando que feliz é o que constrói ponte para as pessoas e não aquele que causa abismo de inimizade entre as outras pessoas. Esses são as pessoas felizes. Então Jesus vem na contramão, Jesus vem com um reino de ponta cabeça, dizendo que a pirâmide está invertida. Ele fala que no reino de Deus, odiar alguém é matar no coração. Odiar alguém é você matar ela dentro do seu coração. Jesus vai falar que no reino de Deus, olhar para uma mulher com intenção impura já é
dinheiro e arruinar não apenas a própria vida, mas também toda a família. É isso que Jesus está falando. Isso é a lei de Deus, isso é a lei do reino. Ele vai falar que na ética do mundo o sexo tornou-se banal e promíscuo, e toda sorte de aberrações sexuais é aplaudidos e incentivada no mundo lá fora. Mas no reino de Deus se exigem a pureza no coração e a fidelidade nos relacionamentos. Isso é o reino de Deus. Na ética do mundo, os homens são aplaudidos por aquilo que aparenta ser. No reino de Deus, espiritualidade verdadeira não busca holofotes nem aplausos do homem. No reino de Deus, na ética do mundo, ser grande é acumular riqueza na terra. No reino de Deus, ser rico é ajuntar tesouro nos céus, onde os ladrões não roubam e nem a traça e nem a ferrugem corrói. Oh, glória a Deus! É isso que Jesus está falando. Jesus está falando que o reino... Som. Ei, som. Então, aumenta um pouquinho aí, som. Ei, vamos lá, irmãos. Então, no reino dos mundos, os homens vivem ansiosos pelas coisas que perecem, enquanto os filhos de Deus buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus, que é eterno. Oh, glória a Deus! Então, entremos dentro do texto agora, com essa breve introdução. Então, o que significa humilde? Humilde significa pobre, carente, completamente desprovido dos bens mais necessários. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, bem-aventurados os pobres em espírito. Ele está falando, bem-aventurados os carentes, desprovidos espiritualmente. E esse pobre desprovido aqui, trata-se do mendigo que nada tem para exigir ou reivindicar. Entenda uma coisa, aqui não está falando pobre de dinheiro. Porque aqui não é questão, Jesus não está fazendo apologia que você tem que ser pobre, e que só o pobre que entra no reino dos céus e o rico não entra. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do pobre que é mendigo espiritual, que nada tem para exigir ou reivindicar. É aquele que reconhece que não consegue fazer nada, que ele é pobre, que ele é mendigo espiritual. E que se não for a graça de Deus para mudar a história dele, ele não consegue ser mudado. Então esse pobre de espírito é a pessoa que reconhece que não tem condições para se salvar. Então nós já estamos vendo aqui a salvação, a justificação pela fé. O homem que entende que é pobre espiritualmente, que ele não tem condições, ele é um mendigo espiritual, e que ele não tem condições, que ele depende totalmente da graça de Deus. Oh, glória a Deus. Quantos aqui, irmãos, que reconhecem isso? Levanta a sua mão para dar um glória a Deus. Você reconhece que você é pobre de espírito, que eu e você nós não somos nada, que nós dependemos totalmente da graça, do favor de Deus, que nós somos pobres, mendigos, que nós não temos condições nenhuma de reivindicar nada, que se não é a graça misericordiosa de Deus, nós não conseguimos. E Jesus está falando assim, aquele que reconhece isso, dele é o reino dos céus. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo uma graça da parte de Deus aqui essa noite. Então, ele está falando, feliz é o homem que se aproxima de Deus consciente de sua total falência espiritual e dessa maneira se agarra à graça de Deus. Oh, glória a Deus. Então, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, ela está indicando a consciência de que nada representamos na presença de Deus, é isso. É sentir que nada somos, que nada temos, e que olhamos para Deus em total submissão a Ele. É isso, ser pobre de espírito é isso. Então, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Então é isso que Jesus está nos ensinando. E alguns homens experimentou isso, havendo recebido a sua grande visão,
a revelação da parte de Deus. Quantos homens que entenderam que eram pobres de espírito? Primeiro, o profeta Isaías. A palavra de Deus fala que quando ele viu a glória do Senhor no seu trono, ele falou: ai de mim que sou homem pecador e de lábios impuro. O que ele está falando? Eu sou pobre de espírito. Eu reconheço, ai de mim que eu não tenho condições nenhuma para mudar a minha história. Oh, glória a Deus. Que essa noite essa graça da parte de Deus invada seu coração e o meu coração. Que essa noite você possa sair daqui com essa palavra dentro do seu coração em ser pobre de espírito. É a pessoa que reconhece que nada tem, não consegue, e que não é ser feliz segundo a visão humana, mas que reconhece que não tem nada desprovido diante de Deus e que depende totalmente da sua graça para ser salvo. Qual é o próximo homem que entendeu isso? Gideão. Quando o anjo aparece para ele trazendo a sua tarefa, ele fala: pertenço à menor tribo de Israel. Quem sou eu? Eu sou pequeno. E o Senhor falou assim: é assim mesmo. Quando você reconhece que você é pequeno, que você não é nada, que você é um mendigo, que depende totalmente de mim, você está pronto para fazer a obra que eu quero. Qual é o terceiro? Moisés. Quando Deus se revela para Moisés, Moisés se sente indigno pela tal tarefa que lhe foi concedida. Quando o Senhor fala: você será o instrumento que vai libertar o povo de Israel, ele fala: quem sou eu? Eu não sei nem falar. Perceba que grandes homens entenderam que é ser pobre em espírito. Davi, quando teve um encontro com o Senhor, Davi disse: quem sou eu para que venhas a mim? Reconhecendo a sua pequenez. Pedro, ele fala: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Quando Jesus aparece ressurreto na praia, e aí ele está seminu pescando, ele pula e diz isso: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Reconhecendo a sua pequenez. O apóstolo Paulo, quando ele vai citar, ele vai escrever a sua carta para a igreja de Corinto, ele vai falar que foi em Corinto em temor e fraqueza e grande tremor, reconhecendo a sua pequenez também, que ele não era ninguém. E temos o exemplo de Jesus também, que falou que o próprio verbo encarnado, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua onipotência, de todo o seu resplendor, se esvaziou, tomando forma de homem, homem obediente até a morte, e ele mesmo disse: nada faço por mim mesmo, as palavras que eu falo de meu Pai. Humildade de espírito é essa qualidade. É a qualidade que aponta para a completa ausência do orgulho pessoal, para completar a ausência de segurança própria e autodependência. Ou seja, nós somos dependentes. E Jesus vai falar, iniciando o seu sermão desse jeito. O seu sermão mais famoso e mais importante, ele vai iniciar dizendo: feliz é os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Que essa noite, irmãos, nós possamos entender isso. Que essa noite nós possamos sair daqui com essa compreensão dentro da nossa alma, gravado dentro do nosso coração, irmãos. Que nós devemos ser pobres de espírito. Então, entendendo o que é ser pobre de espírito, porque quem é pobre de espírito, o reino de Deus é dele. E quem é aquele que reconhece que não é ninguém, é um mendigo espiritual, e que não tem exigências nenhuma para reivindicar alguma coisa. Quando você está passando e um mendigo te olha, ele é humilhado, ele reconhece que não é ninguém, não é nada, e que se não for ajuda para mudar a história dele, ele não consegue mudar. E é isso que Jesus está dizendo. Não é você se autoflagelar, não é você deixar de comprar carro, casa, não, nada disso. Não é recursos humanos, é recurso espiritual. Jesus está falando: reconheça que você não tem condições nenhuma espiritualmente, porque se você reconhecer, muda a sua história e te garanto o reino de Deus. Então a primeira característica, a primeira conduta de quem faz parte de um reino celestial é reconhecer que ele não faz nada, que nada depende dele, e que é só a graça para mudar a história dele, para ajudar ele a chegar até o final. Amém? Vamos ficar de pé?